O Ministério Público recebeu, no estado todo, 75 denúncias de fura-fila, e o procedimento é muito similar em todos os municípios. Quem atua são os promotores da saúde em todo o estado, e o Ministério Público tem um promotor titular ou pelo menos um promotor substituindo em todos os municípios, de modo que o promotor recebendo essa denúncia, ele primeiro vai verificar se de fato aquela pessoa se vacinou, se aquela informação é verdadeira, se a que grupo aquela pessoa pertence, se ela é os grupos preferenciais até agora vacinados, idosos institucionalizados, indígenas, pessoas com deficiência com mais de 18 anos institucionalizada. Quando a gente fala idoso institucionalizado, é o idoso que mora numa instituição de longa permanência para idoso, num abrigo para idoso. E também os profissionais de saúde e os idosos com mais de 75 anos. Se ele foi vacinado, você tem que verificar se ele está em alguma dessas categorias. Estando em uma dessas categorias, ele, portanto, passa a ter direito à vacina. Mas aí tem que se verificar se, de fato, ele pertence. No caso da idade, é muito fácil, é o critério biológico, é só ver a certidão de nascimento. Nos outros, vai ter que ver se é profissional de saúde, se ele está entre os profissionais prioritários. E isso tem um ato da CIB dizendo quais são os profissionais de saúde que podem ser vacinados, só aqueles da linha de frente ou aqueles que trabalham na assistência à população. Caso isso tenha sido desrespeitado, vai ser dada oportunidade para que a pessoa beneficiada e o eventual gestor ou funcionário que deu causa ao ilícito justifiquem. Realmente, tendo desrespeitado a lista, aí o Ministério Público pode responsabilizar, entrar com ação de improbidade administrativa, se for o caso, e também com ação criminal. Há diversos crimes possíveis aqui, abuso de autoridade, corrupção, aí vai depender realmente da apuração do fato. Já houve uma ação de improbidade no município de Jijoca, em que foi proposta contra 2 gestores, o prefeito e a secretária, e esse processo atualmente está em tramitação. Nos demais, ainda está nessa fase de oitiva, que o Ministério Público preza muito pelo devido processo legal e não vai fazer nenhuma acusação sem antes garantir os direitos das partes. Infelizmente, a situação de crescimento da demanda assistencial, quer dizer, da demanda nos hospitais e nas unidades de pronto atendimento, tem crescido exponencialmente. A gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que nós temos a maior demanda por vagas em hospital da história. Para se ter uma ideia, o número de leitos de UTI da Secretaria de Saúde, se você pegar o dado antes da pandemia, em dezembro de 2019, tinha um pouco mais de 400 leitos de UTI no estado. Hoje são mais de 1.500. E mesmo assim, nós temos uma fila hoje de... Ontem eram 175 pessoas aguardando uma vaga no UTI no estado todo, mesmo tendo quase triplicado o número de leitos de UTI. Isso se repete também na rede privada. Os hospitais privados estão todos lotados, apesar de ter também a maior expansão de leitos da história. O Hospital Unimed hoje tem mais pacientes COVID internados do que a capacidade originária deles para todas as doenças. Então, nós temos realmente uma pressão assistencial sem precedentes, e isso aconteceu exatamente em Manaus. O número de óbitos tem crescido nas últimas 2 semanas de modo bastante preocupante, daí a necessidade de cumprir o isolamento social, tanto as pessoas voluntariamente, quanto os gestores terem essa responsabilidade, especialmente os gestores dos municípios do interior, aqueles que ainda não declararam lockdown, inclusive, ou medidas mais rígidas, podem estar colocando a sua população em risco. Então, é muito importante esse controle, e isso também por outra razão. Em relação ao oxigênio, o Ministério Público vem atuando em relação a isso já desde janeiro. Em janeiro, o Ministério Público requisitou informações sobre a situação do estoque de oxigênio. A Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza e também a empresa White Martins, que é a principal fornecedora do Estado. E todos 3 garantiram que, para a rede do Estado, para a rede do município de Fortaleza, haveria oxigênio suficiente. A empresa White Martins disse também que teria como fornecer, inclusive, eventualmente, convertendo parte do oxigênio industrial para medicinal. Entretanto, o que se verificou nas últimas 3 semanas é que o esforço de aumentar a sua capacidade de armazenamento, de se planejar
não foi repetido por muitos municípios. E aí está começando a ocorrer, já ocorreu problema em vários municípios que não se prepararam, mesmo sabendo do problema na pandemia no ano passado, mesmo sabendo da situação de Manaus, e que não aumentaram sua capacidade de armazenamento, que não compraram tanques, que não compraram usinas, e que não compraram mais balões, que agora estão tendo problema. E o Ministério Público, no sentido de cooperar e de evitar uma situação mais grave, se reuniu essa semana e vai se reunir novamente na sexta-feira para dialogar com o representante dos prefeitos, com as empresas, para procurar soluções. Mas é muito importante que cada gestor faça o seu dever, porque é dever do gestor. No caso municipal, é onde está tendo problema atualmente, se planejar e executar a política adequadamente e procurar, por todos os meios, garantir que não falte oxigênio para o cidadão do seu município. Além do que, aqui nós temos um efeito em cadeia. Se no município falta oxigênio, os cidadãos daquele município vão para outro, aquele município vai lotar mais. Se todo mundo também procurar a rede estadual, que é uma rede que é para atender os pacientes de alta complexidade, os pacientes mais graves, vai faltar vaga, inclusive para os pacientes mais graves. Então, cada um tem que cumprir o seu papel. Todos os municípios do estado do Ceará são gestores plenos do SUS e, portanto, têm o dever constitucional e legal de se preparar, tanto no sentido de ampliar sua rede, como de garantir profissionais suficientes, EPIs suficientes, insumos, especialmente oxigênio, e também as drogas utilizadas para o tratamento da Covid, que também precisam ser adquiridas em maior número e estocadas. Noradrenalina, kit intubação, drogas de sedação. Essa falta dessas drogas por não ter se preparado antes foi o problema de Manaus, mas nós já sabemos o que aconteceu lá. Então, é dever de cada gestor procurar resolver esse problema o quanto antes, se planejando para não agir na hora da crise, porque aí pode ser tarde demais, e aí quem vai pagar pela incúria de um gestor que eventualmente tenha sido omisso é a população, e isso pode acarretar, obviamente, a responsabilização daqueles que venham a causar um dano maior, eventualmente até a morte de uma pessoa por falta de um oxigênio, por falta de um medicamento necessário.